Vamos lá. Então, nessa seção do livro, nós temos a situação problema que trabalha aí sobre a questão de resistência a antibiótico. Olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, das prescrições de antibiótico, metade é inoportuna. E cada vez que se toma um desses remédios na hora e na dose errada, aumentam as chances de micro-organismos resistentes se desenvolverem. Nesse sentido, quais são os questionamentos que são propostos? Olha só. Por que isso acontece? Qual a relação das características de cada célula que pode levar à resistência dessas bactérias? Então, eu queria que vocês liberassem aí, eu vou liberar o áudio de vocês, que aí a gente discute aqui, em vez de vocês escreverem no caderno, a gente fala aqui, né? Cada um fala um pouquinho. Por que vocês acham aí que ocorre essa resistência a antibiótico? Por causa da camada de pepsídeo glicano. Quem tá falando? Pera lá. Repete aí para mim. Por causa da membrana plasmática de pepsídeo glicano? Da parede celular, né? Peptidoglicano, tem a ver, tá associado. Mas olha só, vamos imaginar o seguinte. Pensa na seguinte situação, que você tem ali uma série de bactérias, né? E a fonte que deixa eu colocar a muda aqui de novo. Essas bactérias, assim como as pessoas, nós temos pessoas diferentes, né? Então, tem bactérias que são sensíveis e tem bactérias que são mais resistentes. Isso por uma característica genética, tá? Essa expressão da resistência bacteriana está associada com alguns genes que bactérias resistentes possuem. E como que acontece? Se você tem o uso inadequado ali do antibiótico, é como se ele pudesse ali selecionar, atuar na seleção das bactérias que são resistentes. Imagina o seguinte, vamos imaginar aqui, ó. Imagina só. Você tem aqui, vou fazer as bolinhas, tá? Imagina que essas bolinhas aqui em vermelho são bactérias resistentes, certo? Enquanto essas bolinhas aqui em azul são bactérias sensíveis, tá? Então, você tem aqui uma colônia bacteriana com diferentes bactérias, né? Com diferentes características. Você tem aquelas que são sensíveis e tem aquelas que são resistentes, certo? Estão acompanhando até aqui? Deixa eu ver aqui vocês no chat. Imagina o seguinte, você vai tomar um antibiótico, tá? Aí o antibiótico, ele vai atuar eliminando o quê? As bactérias sensíveis, certo? Ó, o antibiótico tá atuando, só que ele só vai ter efeito sobre as bactérias sensíveis, né? Certo? Com isso, aquelas bactérias resistentes, elas terão mais espaço, terão mais nutrientes, terão mais recursos para fazer o quê? Para poder se proliferar. Então, por isso que a gente fala o seguinte, que muitos dos antibióticos, eles fazem uma seleção das bactérias resistentes, eles atuam nesse processo de seleção. E por que que isso acontece? É isso que nós vamos discutir, né, agora. Tá bom? Tá dando para acompanhar? Tá dando para acompanhar, pessoal? Vamos lá.
Primeiramente, então, alguns fatores que interferem nessa resistência bacteriana. Quando eu falo sobre os antibióticos que estão disponíveis aí no mercado, eles estão em atuação há mais de 10 anos. Então, assim, como eles já estão há mais de 10 anos, pode ocorrer aquele processo de seleção que nós falamos, né? Pode ter aí essa questão da seleção das bactérias que são resistentes, tá? Pode ter essa seleção aí das bactérias que têm uma resistência. Nesse sentido, é fundamental o desenvolvimento ali de novos antibióticos, né, que sejam capazes de atuar nessas bactérias resistentes, mas também ter um uso adequado. Eu acredito que tudo é questão de uso, né? Um uso, não adianta você ter o recurso se o uso continua sendo abusivo. Então tem que ter um uso adequado dos antibióticos. Então, só sem a automedicação, nós vemos muito também problemas, tá com uma dor de garganta, às vezes é uma infecção viral, e erroneamente é prescrito um antibiótico, né? Gente, oi. A voz melhorou? A conexão? Pessoal? Gente, tem alguém aí? Libera a câmera para eu ver se tem alguém aí. Oi, tá dando para escutar? Tá dando? Beleza. Laura, libera o áudio seu aí, por favor. Oi. Querida, você conseguiu escutar a primeira parte da explicação sobre antibiótico? Você parou na parte da automedicação, aí parou. Ah, não, Travou. beleza. Não, mas que os antibióticos, a seleção das bactérias, beleza. E que os antibióticos já estão há muito tempo no mercado. Então, travou foi agora. Tá melhor a conexão? Tá melhor. Tá, é o lugar aqui da casa, beleza. Deixa eu ir lá, então. Pessoal, olha só. Então, nós temos aqui, nós precisamos, né, de evitar esse uso inadequado aí do antibiótico, com automedicação ou prescrições errôneas. Tem casos que as pessoas têm infecções virais e é prescrito um antibiótico. O antibiótico é específico para atuar em bactéria, não trata virose. Isso é muito importante ser falado, né? E isso pode levar a uma seleção de bactérias resistentes. Vamos lá, nós temos dois tipos de antibióticos, tá? Aqueles que são bactericidas e aqueles que são
bacteriostáticos. O que isso significa, né? Sida, esse sufixo sida significa morte, matar. Se você conhece alguma Cida Aparecida, Maria Aparecida, né? Isso significa morte. É só você parar e pensar. Inseticida, mata inseto. Herbicida, mata ervas. Homicida, genocida, suicida, tá? Então, sida está associado aí com morte. Os micro-organismos que são capazes de matar as bactérias são aqueles bactericidas, certo? Nós temos outros antibióticos ainda que são bacteriostático. Imagina, estático, parado, ele cessa o crescimento. Então, olha só, nesse caso, eu tenho aqui um exemplo de placa de Petri. Imagina só, a placa de Petri é onde a gente faz a cultura, né, o cultivo bacteriano. Cada bolinha dessa aqui, imagina que é uma célula bacteriana, tá? Em um dia, nós temos um crescimento exponencial, uma divisão dessas células com um crescimento exponencial, tá? Sem nenhum tratamento. Aí, nessa plaquinha de baixo aqui, adiciona um tipo de antibiótico, olha. Aí, no início, eu tinha aqui 6 células bacterianas e depois de um dia, nenhuma. Ou seja, esse antibiótico, ele atuou aqui como um bactericida, tá? Nesse segundo caso, nesse terceiro caso, eu tenho aqui, ó, um outro antibiótico que mantém o mesmo número de células, estão observando? Então, aqui, depois de um dia, você tem o mesmo número de células, são os antibióticos bacteriostáticos, que cessam o crescimento bacteriano. E aí, você pode pensar algumas questões, né? Por exemplo, você pode pensar o seguinte, mas professora, para que você vai tomar um medicamento que não mata a bactéria? Por que você iria tomar um medicamento que simplesmente interrompe o crescimento bacteriano, né? Na verdade, esses medicamentos bacteriostáticos, eles evitam que aquela infecção avance, que tenha uma intensa, né, proliferação bacteriana, e aí vocês conseguem, o nosso organismo, o organismo daquele paciente, consegue combater pelo nosso próprio sistema imunológico essa infecção, tá? Então, ao invés de você ter esse cenário aqui, né, de uma intensa proliferação bacteriana, o que vai acontecer? Vai manter o mesmo número de célula e aí o seu próprio sistema de defesa consegue responder, tá bom? Outro caso aqui, desse outro lado, nós temos a questão da resistência. Imagina, você tem a inserção aqui do antibiótico, tá? Mas continua crescendo as bactérias. Então, o que aconteceu nesse caso? Uma seleção das cepas que são sensíveis, certo? Você tem aqui, ó, imagina, em vermelhinho são aquelas cepas resistentes, aquelas bactérias resistentes. Adicionou aqui, adicionou um antibiótico, ele vai eliminar aquelas bactérias sensíveis, mas a vermelhinha aqui, ó, aquela que tem o gene de resistência, vai continuar proliferando. Então, esse segundo quadro aqui representa justamente a resistência bacteriana. Pessoal, deu para entender? Deu para entender? Sim? Coloca um joinha. Tem alguém aí? Não entendeu muito bem da cepa? Cepa é o termo que a gente utiliza para falar sobre os tipos bacterianos. Então, é como se fosse um indivíduo,
tá? Enquanto eu tenho aqui Nayara, a Laura, a Sara, Yasmin, né? Nós temos os indivíduos, a cepa é como se fosse um tipo bacteriano. Então a gente fala muito a cepa viral, né? É aquele tipo, certo? É como se fosse aquele tipo ali de célula. O coronavírus, nós temos 3 tipos de cepas circulando no Brasil. São 3 tipos subtipos, 3 variações gênicas, certo? Deu para entender? Sara? Ótimo, ótimo. Então vamos lá, queridos. Lembrem aí, nós temos 2 tipos então, tá? Bactericida e bacteriostático. Deixa eu tirar minha carinha aqui para não distrair vocês. Bactericida e bacteriostático. Olha os gráficozinhos aqui, representando esses 2 tipos, né? A atuação desses 2 tipos de antibiótico. Pensa bem, aqui seriam as células bacterianas, né? Sem nenhum tratamento, vai crescendo, vai dividindo, dividindo. Lembrando que a cada 20 minutos, uma bactéria se divide em 2. A setinha, ela indica o tratamento, tá bom? A setinha indica aqui o antibiótico. Nesse caso, começou o tratamento, decaiu aqui aquela contagem das células bacterianas viáveis. Ou seja, seria aqui um exemplo do quê? De um antibiótico que mata as bactérias, bactericida. Nesse segundo caso, você tem um crescimento exponencial, certo? E aí depois mantém aqui a mesma quantidade de células após esse tratamento, seria o exemplo de um bacteriostático. Eu acho isso tão bonitinho que dá até para colocar na prova. Não, com o antibiótico, olha aqui, ó. Com o antibiótico, ela consegue se estabilizar, tá? Sem o antibiótico, porque o que acontece? A partir desse momento aqui, ó, tem a setinha, certo? Tem a setinha que indica o tratamento. Se não tivesse, no gráfico, a questão das células totais, não, aí aqui o que acontece? Essas células totais aqui não está levando em consideração a questão das células que são viáveis. O que acontece? É como se, olha só, mantivesse aqui aquela quantidade de célula, mas inviável, porque elas estão mortas, tá? Matou as bactérias. Então, manteve aqui, ó, estava crescendo, 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 crescendo. Se não tivesse o antibiótico, ia continuar crescendo, crescendo, crescendo. Só que aí, o que aconteceu? Manteve aqui, isso aqui são células totais, está representando aquelas células que estão mortas, tá? O que a gente pensa que é nas células viáveis, aquelas células bacterianas que estão vivas. Então, você decai aqui fortemente, né? Como se fossem só aqueles restos, tá bom? E nesse caso aqui também, ó, você tem as células viáveis, vai mantendo, certo? Junto aqui com as células totais, porque o seu sistema imune que vai atuar. Mas se não tivesse essa setinha, ia continuar crescendo exponencialmente. Consegui ser clara? Se não tivesse o tratamento, a intervenção medicamentosa ia continuar crescendo. Essa célula total aqui está mostrando as células, mas que não são viáveis. Tá vendo que tem uma diferença aqui, ó? É porque ela está morta. Beleza. Vamos lá então, gente. Olha só, para conseguir manter a característica de resistência bacteriana, para conseguir manter as características de atuação, o mecanismo de ação, né, para que o antibiótico ele consiga matar a bactéria ou ainda cessar o seu crescimento,
todo esse mecanismo de ação do antibiótico é realizado baseado na estrutura, nas diferenças entre a estrutura, né, da célula eucarionte e procarionte. Então, lembra o seguinte, antes de surgir o primeiro antibiótico, tá? O primeiro antibiótico que surgiu foi a penicilina. E isso foi uma grande revolução. Quando Alexander Fleming descobriu a penicilina, foi uma grande revolução na medicina. Por quê? Até o momento, não se tinha conhecimento sobre medicamentos que fossem específicos para matarem bactérias. Então, as infecções, elas eram tratadas com arsênio, com mercúrio, né? Então, tinha um paciente ali com doença, com sífilis, eles faziam a aplicação de metais pesados, né, por transfusão sanguínea. Matava as bactérias? Matava, né? Matava sim, matava tudo, inclusive o paciente, né? Porque os metais pesados, eles vão atuar tanto na célula procarionte, tanto na bactéria quanto na célula humana. Não tem essa seleção. E um grande diferencial do antibiótico é que ele consegue diferenciar, né? Ele consegue, então, ele tem esse mecanismo de ação baseado nessas diferenças entre procarionte e eucariontes, essas diferenças que nós citamos anteriormente, tá? Como, por exemplo, a questão da parede celular, a parede celular peptidoglicana, né? Essa parede celular aqui, ó, com esse material peptidoglicano, só está presente nas bactérias. Então, se o antibiótico entra no organismo procurando o peptidoglicano como alvo, ele vai atuar especificamente na célula bacteriana e não vai degradar a célula humana. Estão acompanhando? Outra coisa importante, pessoal, é quando eu falo aqui sobre o plasmídio, tá? O plasmídio aqui também é importante, esse plasmídio aqui, ó. Plasmídio, tá? O que é o plasmídio? O plasmídio, ele é um cromossomo circular, tá? Que contém ali uma série de informações importantes para a bactéria, como, por exemplo, os genes associados à resistência a antibióticos. Então, nesse plasmídio, nós temos algumas informações sobre a produção de toxinas, sobre a resistência a determinados desinfetantes, né? Se é resistente a catalase ou não, por exemplo, se é resistente a determinado antibiótico. Então, isso tudo é determinado geneticamente, tá? Lembrem disso, é a genética, né? Você depende aqui de genes de resistência que irão conferir ali aquela capacidade. Então, é o genótipo que determina a característica de resistência bacteriana, tá? Sempre tem essa questão genética. Estão acompanhando até aqui? Sim? Dá um oizinho só para eu saber que tá ok. Beleza, chegou aqui a resposta. Ótimo. Então, vamos para frente, então. Pessoal, olha só, pensando aqui nos mecanismos de ação
desses antibióticos. Nós temos diferentes formas, tá? Nós temos aqueles antibióticos, por exemplo, como eu falei para vocês, que agem, né, na parede celular bacteriana, que é formado pelo material peptidoglicano. Então, ele enfraquece essa parede celular e deixa essa bactéria mais susceptível à ação dos glóbulos brancos, né? À ação do nosso sistema imune. Células dos seres humanos não têm esse peptidoglicano, então, com isso, não enfraquece a célula humana, vai enfraquecer especificamente a célula bacteriana. Nós temos outros antibióticos. Nós temos outros antibióticos, né, que atuam de outras formas. Isso daqui vocês vão estudar mais a fundo na parte de microbiologia, tá bom? Mas é importante vocês terem esse tipo de conhecimento, porque o cirurgião dentista, ele faz a prescrição, né, médico, faz a prescrição de antibiótico, trabalha muitas vezes em ambientes hospitalares ou na própria clínica, no próprio consultório. Você tem uma série de medidas que são importantes para desinfecção e a questão da resistência bacteriana é um grande problema, né, para qualquer profissional da saúde. Então, por isso que é importante vocês terem esse tipo de conhecimento. Então, olha só, nós temos aqui, eu coloquei um resuminho, 5 formas, tá? 5 mecanismos aí para atuação dos antibióticos. Nós temos aqueles que atuam na parede celular bacteriana, como a penicilina, cefalosporina, vancomicina, tá? São exemplos de antibióticos que atuam na parede celular bacteriana. Temos outros, como cloranfenicol, eritromicina, que vão atuar na síntese de proteína naquela bactéria. Então, lembra, o ribossomo bacteriano, ele é diferente do ribossomo humano. Então, ele vai identificar essa diferença e vai evitar a síntese de proteínas. Se aquela bactéria não consegue produzir proteína, ela não consegue se dividir. Seriam exemplos de bacteriostáticos. Outra forma de atuação é inibindo, né, como o caso das quinolonas, inibindo a replicação ou a transcrição desse DNA. Então, atua aqui no DNA, evitando que ele se divida ou que ele repasse o código aqui, ó, para a síntese de proteína, como é o caso das quinolonas, tá? Então, também é baseado nas diferenças aí do DNA bacteriano para o DNA humano. Quarto, vai causar danos na membrana plasmática. Então, lembrem aí que a membrana plasmática, ela tem aquela importante função de permeabilidade seletiva. Seleciona o que é bom vai entrar, o que é ruim vai sair, né? Em alguns casos, esses antibióticos, eles quebram essa capacidade da membrana plasmática e ela começa a extravasar o próprio citoplasma. Então, leva à morte, a um rompimento daquela bactéria. Por fim, pode atuar aqui na síntese de metabólitos essenciais, tá? Nessa síntese ali de enzimas, de vitaminas. Então, assim, uma vez que ela não tenha, a bactéria não consegue, né, sintetizar aquela enzima, sintetizar aquela vitamina que ela necessita, né, processar, afeta o metabolismo, então ela não consegue se dividir também. Tá? Então, seriam os 5 mecanismos que nós temos aí a atuação dos antibióticos. Como eu falei para vocês, numa colônia de bactérias nós temos diferentes indivíduos, então temos aqueles que são resistentes, né? Como nós falamos, as cepas resistentes, e temos ainda aqueles que são
sensíveis, né? E nós temos uma seguinte questão: uma bactéria resistente pode transformar uma sensível, né, em resistente. Então, para piorar ainda mais a situação, uma bactéria resistente consegue converter bactérias sensíveis em resistentes através da indução da mutação do DNA, tá? Como que isso acontece? Vamos lá. Pode acontecer de diferentes formas, certo? Nós temos 3 maneiras aqui principais, então anota aí no seu caderno. Essas 3 formas aqui, ó, aonde você tem aqui as 3 possibilidades de uma bactéria resistente, né, transformar uma sensível em resistente. Então, os mecanismos aqui para a bactéria que era sensível se tornar resistente. Transformação, transdução ou conjugação. Vamos ver a diferença. Na transformação, aquela bactéria que era sensível, ela vai absorver moléculas de DNA do meio, tá? Lembra que aquele DNA vai conter, então, o quê? O gene de resistência, certo? Então, essa molécula de DNA aqui, contendo o gene de resistência, ou seja, contendo aquela informação necessária para que a bactéria se torne resistente, né? Tem aqui ó, o gene de resistência, esse DNA. E aí você tem que essa bactéria consegue absorver do próprio meio. Na transdução, o que acontece na transdução? Nós temos a atuação do vírus como vetores. Então, o vírus, nós temos alguns vírus que são parasitas bacterianos. Nós temos alguns vírus que são chamados bacteriófagos, que eles atuam como parasitas de bactérias. Esses vírus, eles são capazes, então, de funcionar como se fosse uma seringuinha mesmo. Então, entra dentro de uma bactéria resistente, pega aquele DNA, aquele gene de resistência e transfere para outra ao parasitar outra bactéria, tá? Então, existe essa possibilidade aí da atuação viral. E, por fim, conjugação bacteriana é quando você tem uma conjugação, é como se formasse uma ponte, tá? Imagina aqui, olha a minha carinha aqui, ó. Você tem 2 bactérias, certo? Uma que é resistente, a outra é sensível. A conjugação, essas bactérias, elas se ligam, tá? Através de um processo aqui reprodutivo. Então, você tem a ligação, a conexão, e nessa pontezinha é transferido o DNA de resistência. Ao final do processo, as duas estão resistentes. Essa era sensível, essa é resistente. Se conecta por o processo de conjugação e transfere o DNA, tá? Aqui tem um desenho que mostra um pouco sobre isso. Aqui o desenho, né? Mostrando essas diferentes formas. Então, vamos lá. Ó, transformação. Quando a bactéria absorve, tá vendo o gene de resistência? Tinha aqui, ó, teve uma bactéria resistente que morreu, né? Rompeu, liberou esse gene aqui para o meio, e uma outra bactéria absorveu esse DNA. Então, aqui nós temos esse primeiro processo, transformação. Transdução, a partícula viral está dentro da bactéria resistente, pega aquele gene e transfere, inocula em outra. E conjugação, quando 2 bactérias se conectam. Aqui eu tenho um exemplo também daquela questão da conjugação que eu falei. Imagina que aqui em vermelho eu tenho os plasmídios contendo genes de resistência. Então, essa bactéria aqui é resistente.
ela encontrou com outra que é sensível, faz uma conexão a partir do tubo de conjugação, e aí você tem a transferência desse gene de resistência, e ao final do processo eu tenho 2 bactérias resistentes. Lembrando que a cada 20 minutos, essas bactérias vão se transformando em 2, continuam se dividindo, tá? Pessoal, nesse sentido, fica a questão para vocês, certo? Vai cair aqui a conexão de novo, mas aí eu vou abrir outra salinha para a gente poder discutir aqui e esclarecer as dúvidas. Por que será que os quimioterápicos são tóxicos para todas as células e não somente as células doentes, né? Escrever então no seu caderno, baseado nessa questão da atuação dos antibióticos, pensa aí em relação aos quimioterápicos. Quimioterápicos são os remédios de quimioterapia para tratamento de câncer, tá? Por que que no tratamento de câncer nós temos, por exemplo, a perda do cabelo, descamação da pele, né? Durante o processo de quimioterapia tem tantos danos para o paciente, para as células eucarióticas, tá bom? Eu vou abrir aqui uma outra sala para a gente poder discutir e esclarecer